Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim aqui rapidamente analisar a proposta de redação ligada ao Enem 2022, né? Estou me falando aqui de um tema que ele é muito atual, né? Basicamente o tema é os desafios para a valorização da comunidade dos povos tradicionais no Brasil, tá? É um tema muito atual, um tema muito presente, muito bom, digamos assim. Diferente do ano passado, é um tema realmente bem acessível. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala, por exemplo, de povos tradicionais, o aluno pode começar, ou ele tem que começar a argumentar a questão de diversidade. Porque não está se falando de povos, de vários grupos, né? Então aí você tem a ideia de diversidade, de variedade. Você não vai falar só de um povo. Não é para falar assim, só do povo indígena, ou só do povo quilombola, né? Ou ribeirinho. Quando se fala dos povos tradicionais, nós estamos falando que de uma variedade de grupos culturais, uma cultura mais simples, né? Onde está distribuído dentro do território brasileiro. Começa por aí, tá? Então, a argumentação do aluno tem que ser uma coisa mais ampla, mais geral, nesse sentido. Por isso a ideia de que um dos direcionamentos da argumentação é justamente a ideia da diversidade. E daí falar do quê? Das minorias, porque nós estamos diante de minorias. Essas minorias, que durante muito tempo, aí você tem uma questão histórica aí, em relação aos negros, o caso, por exemplo, dos grupos quilombolas, em relação aos indígenas, né, que durante muito tempo foram excluídos, foram perseguidos, né, foram, na verdade, desorientados, né, daí vem a ideia do processo de aculturação. Então, nós estamos falando aqui de grupos gerais, de uma diversidade, começa por aí, é o primeiro ponto, tá? São vários grupos, então não dá para falar unicamente de um único grupo, mas é uma variedade de grupos, tá? O que exige mais na questão da argumentação do aluno. E uma outra coisa que deve ser mencionada é que, além desse processo da diversidade, da variedade e das minorias, entenda que o tema ele está muito direcionado às ciências humanas. De novo, se o aluno não tiver uma base de ciências humanas, fica tudo mais difícil, fica tudo mais complicado. Porque quando se fala, por exemplo, em minorias, grupos tradicionais, povos tradicionais, nós estamos falando de grupos culturais. É impossível não falar em cultura. É impossível não falar de identidade cultural, que é um dos aspectos muito abordado dentro das ciências humanas. A ideia da cultura, a diversidade cultural, tá? Então dava para o aluno argumentar essa ideia de diversidade cultural, já que você não pode falar especificamente de um grupo, você cria aí uma argumentação de uma diversidade cultural. Uma diversidade cultural do ponto de vista de uma cultura material, de uma cultura imaterial, né? Que é tão abordado nas ciências humanas, é tão mencionado isso, identidade cultural, o indivíduo que se identifica enquanto pertencente à terra, homem da terra, indivíduo que é da terra, o negro, a negra, o indígena, sabe, o ribeirinho, essas coisas. Então nós estamos diante de identidades culturais que devem ser respeitadas e avaliadas. Então nós estamos diante do quê? De uma diversidade. Nós estamos diante de uma variedade, estamos diante de quê? De minorias, né? São minorias que devem ser respeitadas, e essas minorias têm o que? As suas culturas, as suas identidades culturais, a sua cultura material e imaterial. Começa por aí. Tem muito a ver esse aspecto. E as ciências humanas analisam muito isso, muito essa ideia da cultura, os aspectos culturais, é demais destacado. Tá? Então, veja que nós temos só agora uma quantidade significativa de argumentos a ser mencionados. A ideia da cultura por si só, os grupos culturais, as identidades culturais. Fala assim, Nelson, eu poderia falar de movimentos sociais? Olha, dá para falar.
Porque, querendo ou não, esses grupos culturais, eles se organizam dentro de movimentos. Eles fazem parte de uma sociedade civil organizada. Então tu vai ver, por exemplo, grupos culturais, grupos tradicionais, como os indígenas, mesmo os quilombolas, que buscaram criar associações, organizações, meios, grupos, para tentar o que? Fortificar, fortalecer os seus direitos. É muito nesse sentido, tá? Porque vejam a mesma coisa. Está dizendo aqui, ó, o termo é aqui, fala sobre desafios. Desafios para a valorização da comunidade. Esse termo desafios já é um argumento que o aluno pode utilizar, né, dentro desse processo, pode utilizar para destacar a questão dos direitos desses grupos. Quais são os desafios? Por exemplo, um dos desafios, a questão de buscar direitos perante o Estado. O Estado muitas vezes acaba sendo negligente em relação aos direitos desses povos. No direito, por exemplo, da proteção desses povos. Tá? Porque o Estado, nesse sentido, ele tem que defender a todos. Então, quando se fala em desafios, está se falando dos direitos. Será que eles estão sendo preservados? Será que o Estado está preservando, está atuando dentro desse sentido? Então são essas ideias que devem ser avaliadas e destacadas. Tá? Então quando você fala, por exemplo, de povos tradicionais, eu tenho diversidade, eu tenho a ideia de minorias, eu tenho a ideia de identidade cultural, cultura material, cultura imaterial. Eu estou falando de culturas, de grupos culturais, de uma maneira geral. Quando se fala dos desafios, os direitos que esses povos buscam, os direitos que são, na verdade, de respeitados ou não desses grupos, tá? Então são essas coisas. A gente fala assim, mas como essa questão dos direitos? Porque entenda, gente, uma coisa. Quando se fala desses povos, é quase impossível não falar de sustentabilidade, de meio ambiente. Por quê? Porque esses grupos, eles estão dentro do espaço, eles estão localizados em locais aonde existe muito a questão do ambiente, da mata virgem, da preservação ambiental. Muitas vezes são áreas de preservação. Então tu percebe que nos últimos tempos, você vai perceber que a invasão de garimpeiros, de madeireiros, de invasores, de grileiros nessas terras, nas áreas dessas pessoas, provocou um conflito. E mais do que isso, provocou na verdade até mesmo que a morte dessas pessoas. E o Estado não conseguiu defender essas pessoas como deveria. Está entendendo? Então existe essa questão aí do que? Do direito civil, tá? O direito, a questão da sustentabilidade, a questão do direito, o respeito ambiental, porque eles estão em espaços ambientais, então você poderia fazer essa relação tranquilamente com o meio ambiente, com o espaço, a preservação, sustentabilidade, a invasão, por exemplo, nessas terras indígenas, quilombolas, né, de grileiros, de madeireiros, tá? Então, tudo isso acontece por quê? Porque o Estado não faz a parte dele, que é de preservar esses povos. Daí a ideia do desafio, daí a palavra desafio, né? A ideia de que como nós podemos, na verdade, buscar meios adequados para poder preservar, para poder ajudar, para poder defender essas pessoas que são minorias. É nesse sentido. Outra coisa que a gente vai avaliar, certo? Como o Estado ele não está ausente, ele não está presente, ele deixa de fazer a sua ação, deixa de participar atualmente na defesa dessas pessoas, existe um conceito que você poderia usar aí, que é do Pierre Bourdieu, chamado de violência simbólica. Violência simbólica é uma violência o quê? Escondida, escamateada. Ela é um tipo de violência que ela é naturalizada. Então, quando você verifica a ideia da ação de madeireiros, de grileiros sobre esses povos, nós temos uma naturalização muitas vezes, porque o Estado não se faz presente nessas áreas para poder ajudar essas pessoas. Você tem o quê? Uma violência banalizada.
Literalmente. E aí você poderia usar o Pierre Bourdieu, a violência simbólica se enquadraria perfeitamente nesse meio, nessa ideia, a violência que não é vista de fato, que muitas vezes as pessoas naturalizam, entendem como normal. Então poderia botar o Pierre Bourdieu. Fala, Nelson, poderia ter um outro autor? Olha, um outro que a gente poderia analisar aqui seria o Émile Durkheim, porque o Durkheim fala sobre o conceito de solidariedade mecânica. Solidariedade mecânica, basicamente o que? São os grupos, os povos tradicionais, simples, pequenos. Existe a solidariedade orgânica, que é a sociedade urbana capitalista, os indivíduos se integram e buscam a ideia da produção. E existe a sociedade, o modelo mecânico, que é as sociedades tribais, aborígenes, as sociedades ribeirinhas, as quilombolas. É aquele tipo de sociedade onde os indivíduos estão mais integrados, estão mais unidos. É uma solidariedade mecânica. Eu poderia o quê? No meu argumento usar o quê? O modelo de solidariedade mecânica das sociedades tradicionais, dos povos tradicionais, que eles se unem, que eles têm uma característica de união, de integração. Mexeu comigo, mexeu com todo mundo. Então o modelo orgânico, mecânico, se enquadraria perfeitamente aí, olha, Durkheim. Perfeitamente nesse processo. Tá entendendo? Então ficaria ótimo. E por fim, eu acho que um outro que você poderia colocar aí dentro dessa ideia de argumentação também, desses modelos, dessas produções, é, por exemplo, o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, o antropólogo brasileiro, ele fala sobre os povos indígenas, ele fala dos povos tradicionais, ele fala do processo de aculturação, ele fala, por exemplo, do processo de miscigenação. O Darcy Ribeiro fala muito dos povos indígenas, os povos tradicionais, a ideia no seu livro O Povo Brasileiro, em que ele fala sobre o processo da sociedade brasileira, das tribos, os grupos, ele fala sobre a cultura, basicamente. Então tu vai perceber, na verdade, gente, que é um tema muito legal, muito bom, em que você poderia usar diversidade cultural, você poderia destacar minorias, você pode destacar identidade cultural, cultura material, cultura imaterial, você pode destacar o que? Violência simbólica, pelo fato do Estado não estar presente ali, sustentabilidade, agressão ambiental, porque esses povos eles se identificam com aquela área. E nos últimos tempos nós tivemos invasões dessas áreas, do território, né, desses grupos tradicionais feitos por garimpeiros, por grileiros. Né? Então você tem a ideia, por exemplo, da ausência do Estado. E aí você fala da violência simbólica nesse sentido. Tá? Eu posso classificar esses povos como que solidariedade mecânica, modelos simples, tradicionais, se enquadrariam perfeitamente nessa ideia. Darcy Ribeiro, a ideia do povo brasileiro, a ideia de cultura. Mas o ponto central, eu preciso ter um conhecimento de ciências humanas, porque esse tema ele pode ser destacado apenas por um item, se você quiser, apenas por uma argumentação. Cultura. Cultura material, cultura imaterial, identidade cultural, aculturação. Cara, tu tem um monte de coisa para te falar sobre cultura. E se você, na verdade, não tiver uma noção básica, que você pega isso nas ciências humanas, você não vai conseguir. Então uma dica que eu dou para você, gente, assim, tome, sempre quando procurar uma instituição que trabalhe a questão da redação, verifique se essa instituição trabalha as ciências humanas como base, como repertório sociocultural. Verifique se essa instituição realmente analisa os modelos de repertório sociocultural também com profissionais da área de humanas, com sociólogos, antropólogos, historiadores, tá entendendo? Geógrafos. Porque cada vez mais, e isso é uma dica que eu vou dar para vocês aqui, cada vez mais os temas de redação do Enem, eles estão ficando muito específicos na área de humanas. Pode perceber. Muito específico na área. E se você não tiver noção, ou se você tiver, por exemplo, matriculado numa instituição que não trabalhe as ciências humanas como base dentro do teu argumento da tua redação, não adianta. Você vai ficar vendo navios. Então é uma dica que eu dou para você. Toma muito cuidado com isso. Certo? Enfatize muito as ciências humanas, porque ela é base.
E boa parte das propostas de redação, boa parte das propostas de redação dos últimos tempos focou muito a ideia das ciências humanas. Por demais, essa então, porque ali tu pode nessa agora, olha, diversidade, movimentos sociais, sustentabilidade, meio ambiente, certo? Sociedade mecânica, você pode destacar violência simbólica, cultura, tudo é humanas. Tudo é humanas. Então avalie e verifique com calma tudo isso que eu falei aqui para vocês. Porque o tema é bom, mas ele precisa ser melhor avaliado por todos nós. Tudo bem? Falou, pessoal, é isso. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.